Olá, alunos dos sextos anos D e E. Aqui é a professora Mônica para a nossa aula de número 7, tá? Da semana de 14 a 18 de junho. Nós vamos usar agora a apostila universitário 2, que é aquela que vocês pegaram recentemente na escola. Nessas aulas desta semana, nós vamos fazer as páginas 3 a 10, ok? Vamos lá? Ser e viver. Ser e conviver é o nosso tema aí, tá certo? Conviver com os outros. Viver na escola, tema 1, que tanta falta está nos fazendo, né? Viver na escola. Vamos lá. Observe a capa do livro a seguir e o título. Então, vocês têm a capa de um livro, Uma Professora Muito Maluquinha, do Ziraldo. Eu deixei para vocês uma atividade extra lá na plataforma. Para quem conseguir acessar, tem o link com o filme, que chama assim também, Uma Professora Muito Maluquinha, para quem quiser assistir, tá? Mas é só um extra. Eu não consigo acessar, professora, não tem problema, tá? Fica tranquilo, vamos fazer o que está aqui por enquanto. Aí vocês têm aí uma interpretação para responder. A hora da leitura também é interpretação, vocês têm um gráfico para interpretar, vejam. Então, vai interpretar o gráfico que está aqui embaixo, as perguntas. Explorando o texto também é sobre o gráfico, então tudo interpretação aí. E a gente cai no conhecendo o gênero, que eu vou ler para vocês aqui. Vamos ver que gênero que ele está trazendo para a gente. Gênero textual, tá? Nesse conhecendo o gênero, sempre algum gênero textual. Pelo conteúdo, pela organização, linguagem e pelas intenções de um texto, é possível reconhecer o que é um gráfico, um poema, uma carta, um bilhete, uma história em quadrinhos, etc. Também é possível perceber a diferença que há entre os textos. Vocês conseguem diferenciar eles, né? Ao conjunto de textos orais e escritos, com características específicas, damos o nome, então, ó, de gêneros textuais. São as diferenças de cada texto, chama gêneros textuais. Ao se produzir um texto em determinado gênero, devemos nos perguntar por que e para que escrevemos. Então, isso é a intenção comunicativa. A quem o texto se destina? É o interlocutor. Como o texto tem que estar organizado? Quais são os tipos de linguagem utilizada? Verbal, não verbal, mista. Como adequar vocabulário, combinação de palavras, pontuação, etc. às intenções do texto? Onde o texto circulará? Sendo assim, é importante considerar os itens acima quando for construir seu texto. Então, sempre que for escrever, tem que pensar nisso tudo. Agora, nós temos mais um texto aí para interpretação. Uma crônica, que é um outro tipo de texto. Então, antes de ler, aí você tem uma perguntinha para pensar. Você sabe o que significa a palavra democrata? Será que as pessoas que convivem com você sabem o significado dessa palavra? Faça uma pesquisa, pergunte a várias pessoas próximas a você o que significa ser democrata. Ou procure no Google, tá bom? Aí vocês vão ler o texto que se chama Na Escola. Lembrando que as crônicas são textos que tratam fatos do cotidiano. Mais cotidiano que a escola não existe. Só em tempos de pandemia que não, né? Mas, enfim, é um texto que vai falar para vocês sobre a escola. Vai ler o texto, ó, tudo aqui é sobre, tem que ler o texto, que é do Carlos Drummond de Andrade. E os textos dele são muito legais, então leiam com atenção. E vocês têm novamente o Explorando o Texto, aí, ó, que são perguntas sobre o texto. Texto e construção também é sobre o texto. Aqui, ó, na 1B, argumento. O que é argumento? Argumento é explicação. É para tentar convencer.
Então, ele pergunta que argumento ela usou para justificar sua opinião, que explicação ela usou, tá bom? Para facilitar um pouquinho aí. Mas sempre que vocês tiverem dúvida do significado de alguma palavra, procura no dicionário ou aqui no Google para vocês conseguirem compreender. Conhecendo o gênero textual, argumento, eu acabei de falar aí, é o recurso que utilizamos para justificar uma afirmação ou para convencer alguém a mudar de opinião ou comportamento. Fatos, ideias, razões ou provas são exemplos de argumento. É para tentar convencer a pessoa daquilo que eu estou falando, certo? Então, eu vou dar explicações daquilo que eu estou falando. Isso é argumento. Aqui fala mais um pouquinho, ó, vou ler para vocês. A argumentação pode aparecer em diferentes gêneros textuais, orais ou escritos. Por exemplo, as pessoas podem defender ideias em um debate, em um artigo de opinião ou até mesmo em uma conversação espontânea. Por isso, é importante saber que para argumentar é preciso conhecer melhor o assunto sobre o qual estamos falando ou escrevemos. Desse modo, ficará mais fácil colocar as ideias em ordem e construir argumentos adequados e eficientes. Eu costumo dar o exemplo assim de argumento. Você pede para a mãe assim, posso ir em tal lugar, mãe? E ela fala assim, não. Daí você fala, por quê? Você quer que ela argumente para você, que ela te convença de o porquê que você não deve ir naquele lugar. Estão entendendo? Então, isso é o argumento. É para convencer. Aí, se ela fala assim para você, não pode porque é perigoso e nós não vamos estar aqui nesse dia, pronto, ela te convenceu com argumentos. Tá? Então, isso são argumentos. Aí vocês têm aí também umas perguntinhas sobre isso. Dicionário, ó, que tá falando, ó, mas aqui diz a Vistel, só que aqui fala o que significa, tudo tranquilo. Vai responder. E aí vocês vão parar aqui, ó, nas variantes linguísticas. Não vai entrar aqui, tá certo? Então, na página 11... vocês vão fazer até a letra B aqui, que é do dicionário. E termina aí, tá certo? Então, nossa aula por hoje é só isso. Podem me mandar as fotos no privado para eu ir anotando quem fez, tá certo? Isso é a nota de vocês, além da prova. Então, não deixa de enviar. Pode mandar todas as páginas. Então, até a próxima aula. Um beijo e fiquem com Deus.